O Jesus Coach. Existem heresias que atacam frontalmente a divindade de Cristo. Existem outras que negam sua humanidade. Algumas procuram destruir seus milagres. Outras tentam apagar sua ressurreição. Entretanto, talvez uma das deformações mais sutis da modernidade não consista em negar Cristo, mas em reduzi-lo. Não em expulsá-lo dos templos, mas em esvaziá-lo silenciosamente de sua majestade sobrenatural. Não em rejeitar sua existência, mas em reinterpretá-lo segundo as necessidades emocionais de uma civilização que já não suporta a ideia de conversão, sacrifício e juízo. É dessa redução gradual que nasce aquilo que poderíamos chamar de Jesus Coach, um Cristo transformado em motivador existencial, terapeuta da autoestima e inspirador de realizações pessoais, mas cada vez mais distante do Senhor crucificado, que percorre as páginas dos evangelhos. Talvez a tragédia espiritual do nosso tempo não seja o ateísmo militante, mas algo muito mais profundo. O ateu rejeita Cristo e sabe que o rejeita. O homem moderno frequentemente afirma amá-lo, enquanto simultaneamente o remodela à imagem de suas próprias expectativas. O Cristo que emerge desse processo continua falando de amor, mas já quase não fala de arrependimento. Continua acolhendo, mas raramente corrige. Continua prometendo paz, mas dificilmente menciona a necessidade da cruz. Continua inspirando, mas deixa de confrontar. Pouco a pouco, a figura do Redentor vai sendo substituída pela figura do incentivador emocional. O salvador das almas transforma-se em especialista de desenvolvimento pessoal. Essa mudança não aconteceu por acaso. Ela nasce do encontro entre a mentalidade moderna e a religião. O homem contemporâneo foi educado para enxergar a si mesmo como centro da realidade. Desde a infância aprende que seus sentimentos devem ser continuamente validados, que seus desejos possuem autoridade quase absoluta e que a principal finalidade da existência consiste na busca da realização pessoal. Quando essa mentalidade encontra o cristianismo, surge uma pressão constante para reinterpretar o evangelho segundo categorias psicológicas. O pecado transforma-se em baixa autoestima. A conversão torna-se autoconhecimento. A santidade converte-se em equilíbrio emocional. A graça é reduzida a bem-estar interior. E Cristo passa a ser apresentado menos como Senhor, diante do qual toda criatura deve dobrar os joelhos, e mais como facilitador do sucesso humano. O resultado é uma profunda alteração da própria linguagem religiosa. Em vez de perguntar como salvar a alma, o homem começa a perguntar como sentir-se melhor. Em vez de buscar a conformação da própria vida à vontade divina, procura técnicas espirituais para alcançar realização pessoal. Em vez de contemplar a majestade de Deus, concentra-se nas possibilidades de crescimento individual. O centro da experiência religiosa desloca-se lentamente. Deus continua presente no discurso, mas o homem ocupa cada vez mais o centro da narrativa. Os evangelhos, entretanto, apresentam uma figura profundamente diferente. O Cristo das Escrituras não surge como treinador motivacional das multidões. Ele não percorre a Galileia ensinando estratégias para maximizar potencial humano. Não promete prosperidade psicológica. Não oferece fórmulas para a autorrealização. Sua primeira pregação é um chamado à conversão. Sua linguagem é atravessada pela urgência da eternidade. Sua misericórdia está inseparavelmente unida à verdade. Seu amor jamais é separado da exigência. Quando chama os homens para segui-lo, não lhes promete conforto, promete uma cruz. Não lhes oferece um caminho de afirmação do ego. Convida-os à negação de si mesmos. Talvez seja exatamente essa dimensão que a espiritualidade moderna possui maior dificuldade em aceitar. Porque a cruz contradiz frontalmente a lógica do mundo contemporâneo. O Jesus Coach diz ao homem para acreditar mais em si mesmo. O Cristo do Evangelho convida-o a morrer para si mesmo. O Jesus Coach promete crescimento pessoal. O Cristo do Evangelho fala de crucificação interior. O Jesus Coach oferece inspiração. O Cristo do Evangelho exige transformação. O primeiro adapta-se perfeitamente à cultura da autoestima. O segundo permanece escândalo para todas as épocas. Os santos compreenderam essa diferença com extraordinária clareza. Para eles, Cristo não era instrumento para alcançar objetivos pessoais. Era o próprio objetivo. Não buscavam o Senhor para realizar seus sonhos. Buscavam conformar seus sonhos à vontade do Senhor. A vida de São João da Cruz não foi uma trajetória de constante afirmação pessoal, mas de esvaziamento interior. A experiência de Santa Teresa de Ávila não consistiu em desenvolver potencial humano, mas em abandonar-se radicalmente à ação de Deus. O caminho de São Francisco de Assis não foi a busca da realização individual, mas a alegre renúncia a tudo aquilo que o afastava de Cristo. Quando se contempla a espiritualidade dos santos, percebe-se algo que se tornou raro em grande parte do discurso religioso contemporâneo. A consciência de que o homem existe para Deus, e não Deus para o homem. Essa verdade simples altera completamente a compreensão da fé. O centro
deixa de ser a satisfação das necessidades emocionais da criatura e passa a ser a glória do Criador. A religião deixa de ser ferramenta de realização pessoal e torna-se caminho de adoração. O Evangelho deixa de funcionar como um manual de sucesso existencial e volta a ser aquilo que sempre foi: anúncio de salvação para uma humanidade ferida pelo pecado. A transformação de Cristo em coach espiritual produz inevitavelmente outro efeito devastador: o enfraquecimento da consciência da eternidade. Porque um Cristo reduzido à função de motivador psicológico já não precisa falar de inferno, de juízo, de penitência ou de sacrifício. Essas realidades tornam-se desconfortáveis demais para uma religião centrada no bem-estar emocional. Aos poucos, desaparecem das pregações. O homem continua ouvindo sobre amor, mas quase nunca sobre responsabilidade moral. Continua ouvindo sobre bênçãos, mas raramente sobre conversão. Continua ouvindo sobre sonhos, mas pouco sobre santidade. E talvez seja exatamente aí que se revela a profundidade da tragédia. Não se trata de uma simples mudança de linguagem. Trata-se de uma mudança de horizonte espiritual. Porque quando Cristo deixa de ser contemplado como redentor e juiz para tornar-se apenas inspirador da autoestima humana, a própria finalidade da religião se altera. A alma já não caminha para a eternidade. Caminha apenas para uma versão emocionalmente mais confortável da vida presente. Mas o Cristo verdadeiro permanece o mesmo. Ele continua passando pelas páginas dos evangelhos com a mesma autoridade que fazia os demônios tremerem. Continua chamando pecadores à conversão. Continua convidando discípulos à cruz. Continua anunciando o reino. Continua exigindo fidelidade. Continua oferecendo misericórdia, sem jamais abandonar a verdade. Continua sendo Deus. E talvez a grande tarefa espiritual do nosso tempo seja precisamente esta: reencontrar o Cristo real por trás das inúmeras versões fabricadas pela sensibilidade moderna. Porque somente o Cristo verdadeiro pode salvar. O outro pode inspirar, motivar, emocionar e confortar por algum tempo. Mas apenas o Cristo do Calvário possui palavras de vida eterna. Compartilhe o vídeo e conheça o blog do autor na bio do Instagram.